Constelação cósmica. A constelação cósmica, ela surgiu na minha vida de uma forma gradual e natural. Eu sou terapeuta desde 2017, então iniciei lá atrás com Reiki, floral de Bach, fitoenergia. Depois fui estudar constelação familiar. E eu trabalhava com a constelação familiar, mas dentro dos atendimentos sempre acontecia algo a mais ali dentro, né? Então vinham muitos feedbacks de transformação de vida, mudanças impactantes, outras eram mudanças graduais, e isso me deixava muito surpresa. Mas mesmo assim eu não conseguia ficar muito à vontade com a constelação, mas eu fui insistindo na técnica e eu confesso que até hoje ela me surpreende demais. Então o que acontece? Desde 2023, o campo ele se expandiu ao ponto de eu ter acesso aos próprios ancestrais. Então não era só a técnica. Então antes disso eu já tinha intuições fortes, percepções, abria a tela mental e tal, mas eu ficava um pouco receosa sobre aquilo, porque isso não era algo comentado por aí, não é algo que a gente ouvia falar, né? Então eu guardava um pouco para mim, mas a partir de 2023 isso ficou muito gritante. Então muitas vezes abre a tela mental para mim e para a pessoa que está ali, porque eu estou entrando em contato com o campo dela. Então isso começou a ficar mais pontual dentro dos atendimentos. E aí os ancestrais, eles não só me mostravam a imagem, como antes, mas comunicavam comigo. Às vezes eles ficam muito gratos, às vezes mostram cenas, coisas que precisam ser liberadas, como uma vez que eu atendi uma jovem, e ela trazia na família, a família oriental, ela trazia muitas questões de guerra. E como que a gente chegou nisso, né? Então abriu, quando eu gosto muito de trabalhar a cognição, já tem alguns anos já, a pessoa chega para mim, uma grande preocupação que eu tenho é trabalhar a cognição, porque através dessa cognição, dessa ampliação, né, mente-cérebro, saindo do racional e se permitindo ir além, com uma clareza visual, mental, né, o chamado terceiro olho, a pessoa ela pode ela mesma ter as percepções, as sensações e as visualizações ali. Muitas vezes, como eu disse, o campo vai abrir para eu e a outra pessoa, né, para nós duas ali e tal, e vamos ter imagens semelhantes. Outras vezes eu vou ter uma percepção, vai abrir para mim de uma forma, porque eu tô com o campo mais aberto, e fui mais preparada, e o outro está iniciando, então vai abrir de alguma forma, mas enfim, todos teremos ali alguma coisa pontual para trabalhar. Então, dentro desse atendimento, os ancestrais mostraram os túmulos, e os ancestrais ajoelhados, um campo de terra, era tudo terra, e os túmulos, algo muito antigo, e eles ajoelhados ao lado desses túmulos, né? Então aí foi feita toda uma liberação, inclusão, e aí ela disse que havia sim no campo dela, ela contou a história dela sobre as guerras, né, que os ancestrais tinham vivido. Já aconteceu também de eu atender a pessoa e a cena com os uniformes, os cavalos, as espingardas, tudo assim. E aí quando eu disse a ela, aí ela contou a história da família, e tinha quadros, imagens com o uniforme daquela forma, do jeitinho que estava se apresentando ali, né? E isso foi se expandindo para muito mais. Então me tornei terapeuta de vidas passadas em 2023, porque estava acontecendo isso e eu queria estudar mais. Só que a gente sempre fica assim, eu vou estudar mais, porque eu quero fazer mais, mas muitas coisas elas estão nas nossas células, nas nossas moléculas, nas nossas memórias de alma, muito além do campo aqui na Terra. Isso se estende além do campo espiritual para outras dimensões.
E nós somos seres multidimensionais, né? O que é isso? Então, aqui o tempo é linear, mas na realidade ele não é. Essa é uma percepção que nós temos. Então, eu posso estar aqui como a Adriana, na minha linhagem como leão, né? Em uma outra linhagem como a sacerdotisa, e muito acima como um serafim. Então, essa compreensão, ela nos traz uma profunda reverência à fonte primordial, que permite todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento, e nós existimos então em várias linhas de tempo. E nessas linhas de tempo multidimensionais, nós temos os nossos parceiros, os nossos companheiros de trabalho, as nossas equipes. Então, uma equipe espiritual na Terra, as pessoas levam muito para a quarta dimensão, mas quem é contatado tem uma equipe que é composta por várias linhagens da luz. E isso depende do grau de evolução dessa pessoa, a missão que ela tem aqui na Terra. Então a gente vai fazendo essas parcerias com muito amor e reverência. Eu sempre me coloquei e me coloco como alguém que não é melhor nem maior que ninguém que vem para o atendimento, né? Eu só tenho um conhecimento a mais, eu estou num nível de expansão um pouquinho maior no sentido de, não que eu seja especial, mas que eu despertei. E a palavra que eles nos trazem é relembrar. Apenas é necessário relembrar. Relembrar quem você é. Quem são os seus parceiros espirituais, os seus companheiros, a sua equipe, a sua missão, o que você veio fazer na Terra. Então, a maioria dos contatados está aqui perdida na vida do humano, preocupada com o filho, com o marido, com conta a pagar. Sim, a gente tem tudo isso, mas existe algo muito maior, e esse chamado interno, essa busca interna, essa angústia que tu carregas, é simplesmente a vontade da sua alma, de um eu seu que está numa dimensão muito maior e que busca isso, precisa disso. Sua alma busca relembrar. E isso não é por via mental ou por diversos rituais e técnicas, e a pessoa vai fazendo N terapias e vai se frustrando cada vez mais, e muitas vezes caindo no conto do vigário, vamos dizer assim. Então, é necessário seguir a intuição e permitir, conectar-se, permitir-se ir para algo além. Então, dentro do atendimento com a constelação cósmica, tem a constelação familiar, são trabalhos diferentes, mas que dependendo o nível de evolução e busca dessa pessoa, o quanto ela está pronta, a gente une essas duas técnicas dentro do atendimento, tá? Eu vou responder as perguntas. Esse aqui é simplesmente algo introdutório para vocês entenderem um pouquinho da minha jornada e como isso chegou até a mim. Então, as pessoas perguntam se foi canalizado, e eu não me sinto como algo que foi canalizado, que de repente do nada eu tive uma inspiração espiritual e aquela informação baixou como um download através de mim. As informações que eu tenho e que eu já sentia são de que eu fui preparada. E não fui preparada aqui nessa linha de tempo, eu fui preparada em outras linhas de tempo dimensionais. Então, o que acontece? Se nós somos criaturas criadas pela fonte primordial, então nós vamos descendo e vamos escolhendo as experiências, vamos descendo, escolhemos uma determinada linhagem, que no meu caso é a felina, para poder estar aqui amparada com essa força deles, o amparo e a proteção deles para ir realizando a missão.
Então eu sou sim uma alma que está aqui há eons de tempo, tive muitas experiências desde a época de Jesus, como uma das mulheres que o acompanhavam. Então é muita honra, muita reverência e muita humildade. E nesse tempo todo a gente vai tendo experiências, e o que que acontece? Os seres vão ascendendo. Então sim, existem já me perguntaram sobre a fraternidade branca, né? Na época que me perguntaram, eu era um pouco receosa, porque como virginiana, eu sou meio de São Tomé, e isso me auxilia, e me auxiliou muito a chegar nessa compreensão de hoje e ter essa compreensão mesmo, essa aceitação de que as coisas são assim, mas não foi do dia para a noite. Então, nessas linhas de tempo, muitos de nós, com certeza, tivemos encarnações ali com seres muito especiais que já ascenderam, que hoje nos auxilia na nossa missão, né? Alguns, como eu, já estão despertos, já permitiram rasgar-se os véus e têm a consciência e a clareza. E isso não me torna melhor que ninguém, apenas cada dia mais humilde e com mais reverência a tudo isso e pela oportunidade de ser ponte. Então, hoje eu sou ponte entre mundos, eu sou ponte e conexão entre a Terra e a espiritualidade, entre a Terra e a ancestralidade, entre a Terra e outras dimensões. Então, eu vim com códigos, todos nós contatados temos códigos que são ativados ou precisam ser ativados. Então, dentro da sessão de constelação cósmica vai acontecer essas ativações, mas mediante ao que essa alma que está à minha frente está pronto, e sou eu que vou identificar? Não, né? Então, isso vem através do guardião daquela pessoa, da equipe daquela pessoa, do quanto ela está pronta dentro dessa busca dela. E aí cabe a quem vem não vir com ansiedade, porque não tem um tempo definido sobre quando isso vai acontecer. Você vai sair da constelação já, vou meditar e vou me conectar a todo o universo, ter todas as perguntas, respostas e os meus dons, talentos, habilidades liberados. É à medida que você está pronto. Existem pessoas que vêm para mim, eu vejo tanto potencial, mas a pessoa completamente perdida na vida do humano, ou se comparando com outros profissionais, com outras pessoas, ou porque não tem o relacionamento que queria, não tem o trabalho que queria, não tem a vida que queria, muito dentro da vida do humano. Então, à medida que a gente vai se conectando, as coisas vão acontecendo e a vida vai melhorando, porque a gente vai ampliando as conexões energéticas. E a principal e mais importante conexão, que é muito além da linhagem, é a conexão com a fonte primordial, com o nosso Pai Celeste, que não é necessário religião para conexão, não é necessário algum ritual especial para conexão. A conexão com a fonte acontece através do amor e da sinceridade, da humildade, da reverência de reconhecer. Ele é grande, nós somos pequenos. A constelação familiar cósmica vem para curas muito além do campo do humano, da família ancestral, transgeracional, do campo mórfico. Então ela atua em outras linhas de tempo e outras dimensões, trazendo cura, porque nós somos seres multidimensionais e já vivenciamos experiências em N linhas de tempo. Estamos neste momento vivendo várias experiências. Então ela vem para liberar. E através dessas liberações, dessas curas, nós vamos ativando códigos que todos nós já temos, códigos de alma, códigos de memórias ancestrais, de memórias multidimensionais que vão nos auxiliar a cada um que tem uma missão aqui na Terra a se conectar, a realizar a sua missão, se conectando aos seus guardiões, à luz e principalmente à fonte. Então muitos perguntaram sobre o acesso à linhagem de origem,
Esse não é o foco do trabalho, mas naturalmente, se você já faz todos os seus processos e vai se liberando, se curando, se conectando à fonte, à luz, a algo maior, naturalmente através do Sedex, que é a ferramenta que a Cássia disponibiliza, você vai ter o acesso no momento certo, no momento em que você estiver pronto. Então, tem que segurar a ansiedade, fazer o que deve ser feito, que no momento certo que você estiver pronto, você vai ter o acesso.